Você sabe o que é complexo de inferioridade? Quando você se sente menor ou inferior a alguém em qualquer aspecto, seja físico ou em habilidades e talentos, ou na área profissional, ou em conquistas, ou na vida financeira, ou em algum negócio ou empreendimento seu, e você se sente inferior à pessoa que de repente atua no mesmo ramo que você, ou quando você se sente inferior no quesito desempenho, quando você compara os seus resultados com o de outras pessoas. Ou se você se sente inferior na vida familiar, achando que o seu esposo é pior do que o esposo da sua irmã, ou da sua prima, ou da sua amiga. Ou você se inferioriza diante de uma roda de conversa ou diante das suas amigas, ou até mesmo na área ministerial. Se você se sente inferior dentro desses contextos, possivelmente você sofra de complexo de inferioridade. É sobre isso que iremos falar nesse vídeo. Sou Roberta Sara e esse é mais um Drops Emocionais. Gente, eu sei bem o que é ter complexo de inferioridade, porque eu vivi presa a esse sentimento por longos anos da minha vida. Fosse qualquer lugar que eu estivesse, eu sempre me sentia inadequada, essa é a palavra. Sabe aquela sensação de peixe fora d'água? Era exatamente isso que eu sentia, fosse na igreja, numa festa, numa roda de conversa com parentes, amigos, no local de trabalho ou com familiares. Eu tinha sempre uma sensação de vergonha, de impotência e de fracasso. Eu sempre achava que as pessoas eram mais interessantes do que eu, mais inteligentes, mais comunicativas, animadas, mais alegres, felizes, mais bem resolvidas. Eu sentia que qualquer coisa que eu falasse no ambiente fosse inapropriado. Lembro de voltar de alguns eventos entre amigos e familiares me culpando e me condenando pelas coisas que eu havia falado. Eu sempre estava me recriminando. O complexo de inferioridade faz você ver todas as outras pessoas ao seu redor como gigantes, enquanto você se vê como uma formiguinha, como um ninguém. A Bíblia descreve uma passagem em Números 13, onde Moisés separa 12 homens e envia à terra prometida para espiar e trazer um relatório a ele sobre aquela terra. 10 desses homens voltaram desanimados, se sentindo inferiores aos habitantes daquela terra. Tanto que no versículo 33 está escrito assim: nós parecíamos gafanhotos ao lado deles, tão altos e fortes eles eram. O problema do complexo de inferioridade é que ele te paralisa e te faz perder oportunidades. Não nos achamos merecedoras ou capazes e isso afeta consideravelmente nossa autoestima. Esses homens, além de não entrarem e nem desfrutarem da terra prometida, eles ainda contaminaram outras pessoas com a visão deles. Uma pessoa com complexo de inferioridade não consegue enxergar o lado positivo da vida, nem nele mesmo, e também tem dificuldade de encorajar outras pessoas a realizarem o sonho delas. A raiz da inferioridade está na rejeição sofrida em algum momento da vida. E o combustível da inferioridade é a comparação. Pais que não rejeitaram os seus filhos, mas que os compararam negativamente, sempre mostrando que alguém era melhor que eles, também contribuem para que o complexo de inferioridade ganhe espaço no comportamento dos filhos. Talvez você cresceu com pais que te amavam, mas que eles te comparavam o tempo todo e exigiam o melhor de você, parecendo que tudo o que você fizesse nunca bastava. Nos sentimos inferior porque nos comparamos. Na passagem de Números que eu citei para você, aqueles espias se viam como gafanhotos ao lado deles. Por quê? Porque houve uma comparação. A comparação é o alimento preferido da inferioridade. O problema da comparação é que ela nunca vem sozinha, não mesmo. Mas acaba arrastando a inveja, o vitimismo, a miséria e tantos outros males. A natureza humana é comparativa em sua essência. Na Bíblia, encontramos alguns personagens que sofreram desse mal. Caim e Abel, José e os seus irmãos, Raquel e Lia, Arão e Miriam em relação a Moisés, Ana e Penina, Isaque e Ismael, Jacó e Esaú, Saul e Davi. Permita-me aqui deixar alguns alertas para você.
Existem alguns sentimentos e comportamentos que você precisa observar se tem sentido ou se tem praticado, porque eles são como luzes vermelhas acesas piscando no painel da sua vida, sinalizando que você está no caminho errado. Eu precisei reconhecer que eu me comportava mal e que eu me sentia mal diante de algumas situações e diante de algumas pessoas, para então eu buscar a mudança nessa área da minha vida. A consciência é a primeira coisa. Vou discorrer alguns sintomas ligados ao complexo de inferioridade para você avaliar se a luz do seu painel nesta área está piscando. Bom, o primeiro sintoma é a comparação. Eu já falei aqui um pouquinho dela. Viver se comparando todo o tempo com outras pessoas ou comparando a sua vida e o resultado seu com o de outras pessoas e sempre se sentindo indigna, não merecedora ou inferior é um sinal de alerta. Pense nos exemplos que eu dei no início desse vídeo e anote, num caderninho mesmo, os seus comportamentos nesse sentido. O segundo sintoma, para você ver se esse painel está piscando, é o sintoma da inveja. Esse é bem difícil de ser reconhecido porque não é socialmente aceito pelas pessoas. Mas a verdade é que todo mundo já invejou alguém em algum momento da vida, porque esse sentimento é inerente à humanidade pecaminosa. Vemos a inveja ser expressa nos primeiros capítulos da Bíblia com a história de Caim e Abel, e a mesma inveja é relatada em diversas outras passagens com diversos outros personagens bíblicos. Inclusive, foi a inveja dos judeus religiosos que mataram Jesus. Avalie se você se incomoda com o sucesso do outro, com o resultado ou com a conquista de outras pessoas. E tenha coragem de confessar a Deus e peça ajuda para vencer esse mal. Deus não vai te rejeitar. Pelo contrário, só Ele pode te ajudar a arrancar esse mal da inveja pela raiz. Quer saber como vencer a comparação e a inveja? Estar satisfeita em Deus. Agradecer pelo que somos, pelo que temos, nos aceitarmos, como nos vemos, pensamos e falamos ao nosso respeito. São ações importantíssimas para nos amarmos e nos aceitarmos. Buscar reconhecer as nossas habilidades, encontrar o nosso propósito de vida, confiar que Deus nos ama e que, se Deus não nos concedeu algo que tanto queríamos, mas concedeu ao nosso irmão, por exemplo, é porque sabe o que é melhor para nós. Essas são maneiras eficientes de vencer a comparação e a inveja. Filipenses 4:11, a parte final do versículo diz: aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Um outro sintoma para você identificar se as luzes do painel do complexo da inferioridade está acesa em você é a vontade de se isolar. Se você não tem vontade de estar com as pessoas e nem de interagir com ninguém, nesse caso, não porque você goste ou porque você é uma pessoa introvertida, mas porque você sempre se sente mal diante das pessoas ou porque você fica se recriminando e se culpando quando sai de uma roda de conversa, como eu discorri sobre o meu exemplo, talvez isso aí seja uma luz vermelha piscando no seu painel. Um outro sintoma é a vitimização. Se você sempre busca ser aceita por causa da sua história de vida e você sempre faz questão de ser a mais sofredora, a mais feia, a mais burra, a mais incapaz, a mais sem condição, a mais coitadinha, sem recursos, a mais desprezada. E se alguém de repente vem contar uma situação difícil para você e você diz: ah, minha filha, isso não é nada, você não sabe o que eu passei, foi muito pior. Esse perfil de pessoas assim vive reclamando e se lamentando do passado ou de quanto a vida foi injusta com ela. Eu sei bem o que é isso, porque eu me permiti ser vítima da vida por muitos anos. Perceba como eu coloquei a frase eu me permiti, porque isso é uma postura, gente, isso também é um posicionamento. Se você quer mudar isso, precisa assumir as rédeas da sua vida com Deus e se posicionar diante da vida e enfrentar os medos e os desafios que a vida apresenta. O quinto sintoma é medo de ser rejeitada. Se você evita falar ou até mesmo fazer perguntas na faculdade, na célula da sua igreja, no local de trabalho ou em alguma reunião porque você tem medo de ser rejeitada pelas pessoas, isso é um sintoma e um alerta de um complexo de inferioridade. O medo também de ser criticado é outro sintoma,
Pessoas que têm baixa tolerância a críticas, que elas não suportam ser criticadas, senão elas morrem emocionalmente falando. Bom, gente, isso era o meu caso. Eu entrava em pânico quando eu recebia alguma crítica. Eu era extremamente sensível a críticas. E isso já me impediu de fazer muitas coisas, inclusive. Eu só consegui avançar quando eu fui livre da necessidade de aprovação dos outros. Bom, um outro sintoma é o medo excessivo da opinião do outro. Eu, por exemplo, vivi em função do que o outro estava pensando ao meu respeito sempre. Tudo o que eu fosse fazer ou falar, eu entrava numa paranoia e num jogo de suposições que chegava ao ponto de me enlouquecer, além de roubar toda a minha energia. Mas sem perceber, eu estava me comportando de uma maneira muito egoísta, alimentando um espírito narcisista, na verdade. Afinal, o mundo não girava ao meu redor e as pessoas tinham coisas muito mais importantes na vida delas para se preocupar do que para pensar mal de mim, né, gente? Por favor. Bom, vamos lá, mais um sinal aí de alerta, o perfeccionismo. Quando vivemos em função de nunca querer errar e de fazer tudo perfeito, é sinal de que nos sentimos inferior às pessoas e queremos todo o tempo provar e mostrar para elas o quanto somos competentes e merecemos o reconhecimento e a validação delas. Esse é o perfil daquela pessoa que na escola ela precisa ser a melhor da turma. No trabalho, ela precisa ter destaque pelo seu excelente desempenho. Na célula da igreja, ela tem que fazer tudo. Ela ora, ela canta, ela dá a palavra e ela nunca dá espaço para ninguém, porque ela está sempre querendo estar em evidência, mostrando o valor e a perfeição dela. E por último, mais um alerta aí para você. Tem o sintoma que muitas vezes, aparentemente, ele não se parece com a inferioridade, mas na verdade é. Que é a outra face, o outro lado, o outro pêndulo. O exibicionismo. É o perfil de pessoas que nunca querem se sentir por baixo, porque na verdade elas já se sentem. Esse perfil está sempre exibindo um lado que ela não é, só para impressionar as pessoas que ela deseja ser aceita ou reconhecida. Sabe aquelas pessoas que só sabem fazer marcação de lugares legais no perfil, nas redes sociais? Aquelas que só postam um prato bonito e nunca o pão com ovo? Aquelas que só publicam fotos com maquiagem, filtros ou com uma paisagem maravilhosa de fundo? Nada contra quem faz isso. Existem alguns momentos que devem ser compartilhados e tudo bem. Me refiro aqui ao exagero, onde a pessoa ela só posta o lado glamour da vida. E numa conversa, ela sempre faz questão de só falar dela e das realizações que ela conquistou. A viagem que ela fez tem que ser a melhor, a casa dela tem que ser a mais bonita da rua ou a mais bonita da família. As festas que ela faz tem que ser a melhor festa. Se ela vai numa festa e o vestido dela é igual ao da outra pessoa, ela vai embora. Porque o vestido dela tem que ser o melhor, a maquiagem mais bem feita, o cabelo mais arrumado. É como aquela piada, né? Se esse tipo de pessoa vai num casamento, quer ser a noiva. Se vai no enterro, quer ser o morto. Porque tudo, na verdade, o que essa pessoa quer é ser o centro das atenções. Bom, diante disso, se você identificou algumas luzes acesas no painel da sua vida com esses sintomas que eu coloquei aqui, então busque mudança nessa direção. Existem algumas ações práticas que irão te ajudar. Faça, por exemplo, uma lista nomeando em quais circunstâncias, lugares ou situações você se sente inferior às pessoas. Depois você coloca, e quais são essas pessoas com as quais, quando eu estou, eu me sinto inferior? Dê nome a elas. Exemplo, quando eu estou na casa de fulana falando com tal pessoa, eu me sinto inadequado ou inferior. Às vezes não é na casa daquela fulana, mas aquela outra que sempre vai na casa dela que você encontra, que te faz se sentir menor. Ou, quando você está na faculdade, diante de qual aula, diante de qual professor você se sente envergonhado e não tem coragem de perguntar. Uma vez que você identificou o ambiente, a circunstância e a pessoa com a qual você sempre se sente inferior, leve isso em oração, pedindo para Deus revelar a raiz desses sentimentos e te ajudar a se libertar deles. Faça também uma lista de todas as situações que você se lembra do seu passado em que você tenha sido rejeitada, humilhada, desprezada, envergonhada ou exposta indevidamente. Perdoe as pessoas envolvidas nessas situações e devolva essas lembranças e sentimentos negativos para Jesus.
Coloque com fé na cruz de Cristo e se posicione diante da vida, lutando contra os sintomas que manifestam em você. Uma vez que você entende a raiz desses comportamentos e que você perdoa essas pessoas e que você coloca na cruz de Cristo essas experiências, entenda que você está livre para se empenhar em derrubar os gigantes que querem te paralisar. A partir de então, todas as vezes que você estiver nos mesmos lugares ou diante das mesmas circunstâncias, ambientes ou com as mesmas pessoas que antes despertavam a sensação de inferioridade em você, tente se lembrar que não são elas que te causam isso, mas sim você mesma. Ninguém tem o poder de te fazer se sentir inferior a não ser você mesma. Lembre-se que a raiz desse comportamento já foi trabalhada em Deus com esses exercícios que você fizer aqui. Agora, então, a sua função deve ser lutar contra esse padrão comportamental que foi construído. Você vai falando para você mesma que você não é menor do que as outras pessoas e também que você não é maior. Porque em Romanos 12:3 diz que devemos ter um conceito equilibrado de nós mesmas, ou seja, nem mais nem menos. Lembre a você mesma o quanto você é especial, amada, merecedora e capaz de muitas coisas. Foque no que você tem de bom e empregue energia nisso. Porque onde você coloca a sua força, cresce e expande. Já falei sobre isso num dos drops atrás. Busque desenvolver o amor próprio, a aceitação, aprenda a se elogiar, a se reconhecer de uma forma saudável e equilibrada, ok? Olhe nos seus olhos, olhe com atenção, acolha a sua menina interior, porque muitas inseguranças, medos e inferioridade habitam nessa menina indefesa, lá da sua infância, que precisa ser resgatada, amada e acolhida. Se você deseja se aprofundar ainda mais nessa trajetória, nesse assunto, o meu treinamento online Seja Mais Você pode te ajudar nesse processo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, ok? E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com outras pessoas que você acredita que também vai fazer sentido. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e ative o sininho para ser avisada quando tiver vídeo novo. E eu gostaria de te pedir um favor. Se você puder dar um joinha clicando em gostei, o YouTube entende que o conteúdo deste vídeo é relevante e espalha para mais pessoas. Assim você estará me ajudando a espalhar a mensagem que Deus me confiou. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.